O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, estamos com a série Quem são os Anticristos da Bíblia. Agora nós estamos falando do Anticristo, já falamos dos Anticristos, que se encontra no plural, e agora estamos falando, dando continuidade, falando do Anticristo singular. Este homem que já veio, que nós estamos aprendendo que pela escatologia consumada, perfeita, feita pela visão preterista completo, que não é uma religião, que não é uma seita, que muitos acham que essa linha de pensamento é uma seita, é uma heresia. Não é, meus irmãos. Os irmãos podem entrar e ver, colocar e digitar aí preterismo completo e vai aparecer. É um grupo de pessoas que acreditam que todas as profecias estão cumpridas. Não é uma religião. E essa visão preterista é uma questão de aceitação. Tem muitos irmãos que têm essa visão e é uma visão que deixa nós com um entendimento mais profundo nas Escrituras. E nós, lendo, a gente tem que ter inteligência e saber para quem foi escrito, qual ano, para quem foi falado, para quem foi a carta. Então, o preterismo completo no Brasil, no mundo, é um grupo de pessoas que acredita que todas as profecias estão cumpridas e que não tem mais nada a cumprir. E nós viemos aqui passar conhecimento e falar para o sistema religioso, para a teologia futurista, para os teólogos, para os futuristas, aqueles que ainda acreditam que tudo que está escrito ainda vai acontecer. E dizer a eles, aos queridos irmãos, com todo o carinho e amor, que infelizmente, meus queridos irmãos, infelizmente, vocês estão vivendo uma falsa esperança. Falando aqui com todo amor e carinho, vocês estão vivendo uma falsa esperança. O que é falsa esperança? Uma falsa esperança que tudo que está escrito irá acontecer. Primeiro, aí vem a pergunta: para quem foi escrito a Bíblia? Segundo, em qual ano foi escrito? Terceiro, para quem foi escrito? Essas perguntas, as mesmas vêm, e os irmãos que têm essa visão preterista completa respondem segundo as Escrituras. Se o Apocalipse diz, no capítulo 1, versículo de número 1, que breve, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, breve, essa palavra breve, pesquise. Breve é rápido, não demora. Nós temos que entender, meus irmãos, que a Bíblia, esse conjunto de livros, com 66 livros, muitos dizem 40 historiadores escreveu,
juntamente com os livros apócrifos, que eles deram o nome de apócrifos lá no Concílio, na ideia de Nicéia, que separou o que achou que estava inspirado e os que não estavam, deixou de lado. Nós temos que entender que todos estes livros têm a sua história, seus fundamentos, as suas culturas, e que não foi escrito para nós no século XXI, nem vai ser escrito no século XXII, não foi escrito para o século XXII, falando assim, 23, 2022, 2030, 2050. A Bíblia é um conjunto de livros que é completamente uma história. Nós encontramos isso até na própria Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 7, ele diz para mostrar aos séculos vindouros, os séculos que viriam, os séculos futuros, o que Deus fez com nós, com eles lá, esse nós, é eles, daquele século, daquele primeiro século, chamado primeiro século da igreja cristã. E eu, um dia desse, discuti com um colega no Facebook, debati com ele, e ele colocou um monte de respostas, porque essa palavra mostrar significa apontar, não está dizendo nada que é uma história. Mas vamos na lógica, na razão, na fé também, que é bem claro. Esse nós foi eles lá, no passado, para mostrar aos séculos vindouros, aos séculos que viria, que a graça que Jesus de Nazaré, o homem humano revestido de carne e sangue, Deus manifestado Filho em carne e sangue, perdoou eles dos pecados deles. Porque a lei de Moisés estava lá no mundo Econeme, mundo Aion, território habitado. E essa palavra mundo já aprendemos. Então o preterismo completo não está somente aqui no continente Brasil, mas está em outros continentes. Muitos irmãos, irmãs que acreditam que a Bíblia é completamente uma história que não foi escrita para nós. E aí você pergunta, Fernando, então o que serve para nós hoje? E para os nossos filhos, eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, que tudo que aconteceu lá no passado, no primeiro século, na vinda do Salvador dos hebreus, Deus revestindo de carne, encarnando, derramando sangue sobre os hebreus, morrendo no madeiro, perdoando os seus pecados, os pecados daqueles que acreditaram nele, os eleitos, porque lá estavam os eleitos, que eles tiveram entendimentos de Deus e passaram a ser eleitos. Aquilo que aconteceu no passado, a destruição de Jerusalém, o juízo que caiu sobre Jerusalém, tudo que aconteceu no mundo Aion, no mundo da lei de Moisés, que hoje não existe mais, que é ruínas, nós todos, agora, depois do madeiro, falando assim, nem depois do madeiro, mas depois da consumação dos séculos, depois do juízo de Deus sobre Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo,
com a invasão dos romanos, que o próprio Deus deu força a eles para destruir Jerusalém, fortaleceu eles para trazer juízo, que os profetas falavam, profetizavam o grande dia do Senhor. Quem poderá subsistir, aguentar o fim dos tempos, o fim da era hebreia, hebreus, judeus? Nós agora, todos nós humanos, eu quero dizer que serve para nós. Nós foi beneficiados, todos nós, com a graça que alcançou eles, perdoou ele dos seus pecados. Nós fomos todos beneficiados com esse sacrifício, com esse sangue derramado no madeiro, com o juízo de Deus, todos nós. Daqui para frente, do século 2, século 3, os séculos que virão, de eternidade a eternidade, nós todos fomos beneficiados com o sacrifício de Jesus de Nazaré no madeiro. Nós somos agora todos filhos e filhas de Deus. Aonde muitos irmãos em graça diz que isso é uma heresia no meio da graça, o universalismo. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu não sou universalista. E quero dizer também que o pensamento universalista, esse pensamento universalista que todos são filhos de Deus, não é um pensamento errado. É um pensamento que tem um entendimento com as Escrituras. Porque o Evangelho da Graça, segundo os irmãos pregam esse Evangelho da Graça, a qual também eu estou aprendendo, diz que tem os eleitos e tem os filhos da perdição. Então nós temos que tomar muito cuidado. Diz que tem os eleitos e tem os filhos da perdição. E que Deus, no ano 70 para cá, Deus já sentenciou os filhos da perdição. Vai vendo esse ensinamento. Está parecendo, está pior do que o sistema religioso. Aí eles vêm falando do universalismo. Está pior do que o sistema. Porque se Deus sentenciou, depois do madeiro, da consumação dos séculos, todos que é filho da perdição para cá, que eles dizem que não tem Espírito de Deus, não tem o Espírito de Deus. Olha o que eles dizem, não tem. Só é carne pura. E Deus livrou todos os eleitos de lá para cá, e que existem ainda os filhos da perdição e os filhos da perdição, que diz lá no Apocalipse, que aqueles que é justo continuam fazendo justiça, aqueles que é sujo continuam se sujando mais ainda. Mas só que o livro do Apocalipse não foi escrito depois do ano 70, depois do juízo. Foi escrito antes. Foi para eles, aqueles que estavam ali no mundo da lei. Que até a destruição, aqueles que eram justos iam continuar fazendo justiça. E aqueles que eram sujos iam se sujar mais ainda. Não é depois do juízo isto. Porque o universalismo
diz que o homem tem que passar lá pelo purgatório, se limpar, e todos são salvos, o mundo, Deus salvou todos, todos são salvos. A palavra não é salvos, a palavra é filhos. Porque se Deus amou aquele mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça lá, aquilo tudo que aconteceu, meus irmãos, aconteceu lá, para eles, no mundo Aion. E o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. O amor de Deus é muito maior. Então, meus irmãos, cuidado com este evangelho da graça. Eu também ensino o evangelho da graça. Eu estou estudando quem começou esse evangelho da graça. E tem bomba por aí, hein? Tem bomba por aí. Eu estou aprofundando nas histórias dos fundadores, nos pensamentos do primeiro século. Cuidado. Cuidado. Porque aqui ninguém é dono da verdade. Aqui ninguém pode falar, eu sou salvo e você é filho da perdição. Eu sou filho de Deus e você é filho do diabo. Eu tenho o Espírito de Deus e você não tem. Ninguém aqui pode falar isso. Você tem que ir para as Escrituras. Aqui é a série Quem são os anticristos da Bíblia? E agora, quem é que nós estamos falando? Que João capítulo 4, 1 João 4, 13, o anticristo já estava no mundo. Já falamos que ele era o imperador chamado Cláudio Germânico Nero. Quero corrigir também a vocês. Quero fazer uma correção a vocês. Que Cláudios, que eu falei, que eu errei no outro vídeo, Cláudio reinou, foi imperador do ano 41 ao ano 54. Eu quero corrigir isso a vocês, que o imperador Cláudio reinou do ano 41 até o ano, aliás, ele começou reinado no ano 41 e foi o seu reinado, o seu império, falando assim, o seu poder, a sua autoridade até o ano 54 depois de Cristo, D.C. Essa correção, que eu falei que era o ano 44, mas do ano 41, do ano 41 para trás, nós entendemos que a carta de Tessalonicenses já estava sendo escrita, alguém contou e eles escreveram. Falei a vocês no capítulo 12, versículo de número 6, de 2 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo escreveu dizendo, versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 12, ele disse, e agora vós sabeis que o que detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ele está falando de alguém, que alguém estava detendo o anticristo a assumir o poder. E que ele ainda não tinha se manifestado no mundo velho. Versículo 7, por quê? Já o mistério da injustiça opera, já estava operando lá. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse que estava ali, detendo, e que do meio tinha que ser tirado, nós entendemos que era Cláudio, que ele reinou do ano 41 depois de Cristo até o ano 54. Literalmente falando. Agora, muitos acreditam espiritualmente
que era o próprio Deus que estava retendo, esperando o ano 70 chegar. Mas, literalmente, era Cláudio. E ele tinha que manifestar o anticristo Nero, porque os futuristas, eles dizem o anticristo dos preteristas completo é Nero, mas não tem como ser Nero. Eles dizem isso, é o anticristo dos preteristas completo. Era Nero, mas eu vou refutar isso. Aí você pode entrar aqui no YouTube e ver eles tentando refutar uma coisa que é irrefutável. E aí eles vão lá no chifre pequeno, que eu vou estar fazendo lá no livro de Daniel, as profecias de Daniel, eu vou estar falando também. Você vai entender que é profecia cumprida também. Não tem nada de um cumprimento para um século incerto, um futuro incerto. Isso é ilógico. Isso é irrelevante. Não é relevante. E eles brincam, olha o Nero, eles dizem que o Nero é o anticristo da Bíblia. Mas é a Bíblia que diz, não somos nós preteristas. Completo. É porque eles tentam refutar. Aí eles vão aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como faz o sistema religioso também, os teólogos modernos. Aí eles vão tentando refutar. Porque, mas olha o que está escrito quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que tinha que haver primeiro uma reunião com Jesus, a nossa reunião com Ele. Mas está dizendo nós, eles lá, meus irmãos, não foi uma reunião física, foi uma reunião espiritual. Já pensou Jesus voltar com o mesmo corpo, reunir eles lá? Não, foi uma reunião que o apóstolo Paulo estava dizendo, quando eles estivessem unidos no mesmo Espírito, no Espírito de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. A nossa reunião com ele. E que tinha alguém que já estava ali falando que Jesus já tinha voltado e que Jesus já tinha vindo. E ele diz, não, de maneira alguma, meus irmãos, ninguém vos engane, porque não vai ser assim, porque não vai ser assim a segunda vinda dele, porque primeiro tem que vir os falsos profetas, os anticristos, como ele falou, como ele profetizou nos dias da sua vida, que tem que vir a apostasia, os falsos profetas, que tem que vir os anticristos primeiro. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E mais aí eles vão no versículo de número 3 e diz que aqui é o anticristo que vai vir, que é chamado por Paulo filho da perdição. Mas Paulo estava falando de Nero. E aí o versículo 4 é que eles têm chave nesse versículo. Eles dizem assim, não tem como ser Nero. Por quê? Olha o que diz o versículo 4. O qual se opõe e se levanta tudo ao qual se opõe. Fica contra, né? Contra é anticristo. Contra Cristo. Contra Cristo. O qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele não acreditava em Deus, o anticristo. Ou se adora de sorte que assentará, vírgula, como Deus, vírgula, no templo de Deus, vírgula, querendo parecer Deus. Esse é o versículo que eles dizem que não é Nero. Mas a carta do apóstolo Paulo, aqui não pode ser entendido literalmente esse versículo 3, meus irmãos do canal. Porque ele está falando do intento do filho da perdição. Ele está falando do intento que ele tinha, porque ele já sabia. Ele ouvia falar de Nero, do imperador, de César,
de Roma. Ele está falando do intento do imperador romano. Ele não está falando literalmente que ele ia chegar lá em Jerusalém, destruir Jerusalém, sentar lá dentro do trono que estava de pé, ele é reformado pelo rei Herodes. Não, literalmente não. Ele estava falando do intento desse homem, do pensamento desse homem. Falando assim, não de qualidade dele, mas dos seus intentos do mal. Ímpio, era Nero, o germânico Nero, que nasceu no ano 37 depois de Cristo. Ele diz que esse homem tinha desejo de sentar lá no trono, lá dentro do Santo dos Santos. Esse homem tinha desejo de parecer Deus, de ser adorado como Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Porque se eu ler isso aqui literalmente, isso não aconteceu, meus irmãos, porque ele morreu no ano 68 depois de Cristo. Ele reinou 13 anos. Foi o seu reinado perverso, mau. Nasceu no ano 37. Agripina matou o seu esposo envenenado no ano 54. Cláudio morre. Em 54, ele assume como imperador de Roma. Os irmãos entenderam? Cláudio reinou do ano 41 até o ano 54. No ano 54, ele é envenenado. E Nero assume. Aliás, ele é assassinado, né? Por Agripina, pela sede de poder. No ano 54, ele morre. Era ele que estava detendo. Nero assumiu o poder, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 12 e versículo 6 de 2 Tessalonicenses. Era ele que estava detendo Nero, que foi chamado filho da perdição, iníquo, que o Senhor ia destruir na sua vinda. Ele destruiu Nero na sua vinda, Fernando? Essa pergunta? Sim. No ano 68, faltava-se 2 anos para a destruição de Jerusalém. E próximo da sua vinda, ele foi morto. Os irmãos estão entendendo a Bíblia? Os irmãos estão entendendo a Bíblia já interpretada? Ele tinha eficácia, ele tinha um poder de Satanás, que é adversário. Ele era o pior adversário de Jerusalém, dos hebreus. E a apostasia já estava acontecendo lá no mundo Aion, no mundo de Moisés. Então, eu falei aos irmãos que agora ia começar a grande tribulação. Por quê? Porque Nero assumiu o lugar de Cláudio no trono em Roma, porque Cláudio foi assassinado por sua mulher, Agripina, mãe de Nero, com interesse de colocar o seu filho no trono britânico, mas o britânico foi morto por Nero. E Nero agora chega ao poder. No ano 54, ele assume Roma. Chega agora o pior imperador, o anticristo, chamado pelo apóstolo João, no capítulo 2 de 2 João, que ele diz: filhinhos, versículo 1 diante, filhinhos, já é a última hora. Falando por o próprio João, capítulo 12 de 2 João,
segunda carta de João, capítulo 2, versículo 3, que ele já estava no mundo. E ele tem a audácia de assassinar seu meio-irmão, mata britânico, que tinha somente 13 anos. Agora ele vai reinar 13 anos em Roma. Então nós pega do ano 54 até o ano 64, que vai começar agora a grande tribulação. Então você pega ano 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Você agora, nós aprendemos que depois de 54, que ele senta no trono, ele assenta no trono, porque aquele que estava detendo ele foi morto, assassinado pela sua mãe. Depois de 10 anos vai começar a grande tribulação de Mateus capítulo 24. Vamos ver um pouquinho, vamos ler a Bíblia um pouquinho. Mateus capítulo de número 24. Peço aos queridos irmãos que fiquem à vontade, meus irmãos. A grande tribulação vai começar profetizada pelo próprio Jesus de Nazaré, e que foi o verdadeiro profeta. Olha o que Jesus de Nazaré vai falar depois de 10 anos do reinado de Nero, o imperador chamado na Bíblia de Anticristo. Vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, versículo 21, ele diz assim: ele falou ao seu discípulo em particular, porque o seu discípulo perguntou a ele. Olha o que ele disse. Respondeu aos seus discípulos, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve. Como nunca houve. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. Versículo 21 do capítulo 24 de Mateus. Porque haverá então uma grande aflição, vírgula, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Esse mundo era o mundo da lei. Desde o princípio do mundo. Se nós colocar aqui Jesus de Nazaré falando, nós podemos encaixar o mundo cosmo, o mundo total, aonde não tinha seres humanos ainda habitando nessa terra, como todos os continentes. Mas ele está falando do mundo que estava habitado. Mas aqui nós pegamos e entendemos que ele está falando do mundo total, porque aonde tinha gente, então era um mundo cosmo. Aonde não tinha gente, mas ele está dizendo que nunca haveria uma tribulação como aquela. E nunca haveria outra, desde o princípio. Olha como isso é interessante, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Até agora, até o momento que ele estava lá no mundo, vivo. Nos dias da sua vida, nem tampouco há de haver. Ele está dizendo que não vai haver outra como essa, Hebreus, os discípulos, que vocês vão passar. Olha como isso é interessante. Ele está dizendo que eles iam sofrer uma grande perseguição, que eles iam ser entregues, que eles iam ser mortos. Que coisa, meus irmãos! Essa profecia, ela teve o seu cumprimento no ano chamado 64. Começou a grande tribulação.
Você está entendendo, meus queridos irmãos? Porque aconteceu em Roma uma coisa que nunca tinha acontecido na história do Império Romano. Aconteceu um fato em Roma, na então Roma, que nunca tinha acontecido desde quando foi formado a civilização de Roma. Aconteceu uma tragédia, porque Roma, no ano 64, era de madeira. As suas cidades eram de madeira, não tinha nada de pedras, eram todas as casas de madeiras. Os irmãos estão entendendo? E houve um incêndio criminoso. Porém, Tácito e Suetônio disse que Nero, ele gostava de tocar muito violino. Não era chamado violino na época, era músico. Esse anticristo gostava muito de música. E enquanto Roma estava pegando fogo, ele estava tocando o seu violino, esse instrumento de cordas. Segundo a história, diz Tácito e Suetônio, historiador da época, que 14 zonas que tinha em Roma, a metade foi queimada, destruída pelo fogo. E quando chega isso aos romanos, eles cobram, o Senado cobra do imperador. E diz que o imperador vai ter que dar conta. O público não quer saber. O público, os moradores, os habitantes de Roma querem justiça, querem que aqueles que fizeram aquilo sejam punidos. E Nero é um homem perverso. Ele gosta de fazer punição. Ele matou seu irmão britânico, envenenado. Ele matou a sua esposa, mandou os capangas, os soldados, matar sua esposa, degolar, arrancar sua cabeça. Ele mandou os seus soldados, ele mandou matar a sua amante Pompeia, mas ele mesmo fez o serviço. Matou a mesma de chutes até a morte. Grávida, degolou a sua esposa Octávia, falando assim, em Pompeia. Ele tentou matar sua mãe do céu, com guindaste hoje, que o peso cairia sobre ela, esmagaria ela. Mas ele mandou seus soldados enfiar a espada no seu ventre e matá-la. Tudo por poder. Ele matou os senadores que conspiraram, que queriam acabar com ele. Ele mandou matar todos os senadores. E viajou para a Grécia para conquistar suas conquistas. E marcou eles com ferro nas suas peles de traidores. Ele era um homem perverso, filho da perdição, falado pelo apóstolo Paulo. Ele era, como foi dito por João, o anticristo. Você está entendendo, meus queridos irmãos, que a história de Roma antiga, de então, cumpre as profecias de Jesus de Nazaré e que não tem como refutar o que é irrefutável. Porque senão eu vou chamar Jesus de Nazaré de mentiroso. A Bíblia não tem veracidade. É uma
história criada por Roma, como eles acham assim, é uma história criada em cima do livro de Flávio Josefo. Eles chamam assim, os ateus. Então, essa tribulação, ela teve início no ano 64. E agora, o anticristo, o germânico Nero, o filho da perdição, o ímpio, vai culpar quem? Pelo incêndio. Ele vai ao público, ele vai aos senadores e vai dizer, olha, o culpado desse incêndio aqui em Roma é os seguidores de Yahushua de Nazaré. Eles que colocaram fogo. É eles que seguem essa seita. É eles que seguem esse homem. Porque Deus aqui sou eu. É eu que sou Deus. Eu estou falando as minhas palavras. E ele manda agora punir aqueles que eram chamados de cristão no português Brasil, os seguidores de Jesus de Nazaré. Culpa os cristãos pelo incêndio de Roma. E agora ele vai usar aquilo que ele tem de melhor, a sua ferramenta do mal, o anticristo, que o sistema religioso diz que é um ser das trevas, que é um ser deformado, que é um ser que vai sair do abismo, que é um ser do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a besta que surgiu do mar, que emergiu do mar, que vai vir e vai se unir, é um líder político, religioso. Não, meu amado, o anticristo foi o imperador Nero, mau, perverso, ímpio. Não tinha espírito de Deus. E agora ele vai culpar os cristãos, e culpa os cristãos. E começa a matar os cristãos com a pior morte que havia naquele tempo. Ele passa do limite, ele pega aqueles ossos de animais, faz aquelas pendura aqueles ossos, amarra aqueles ossos naqueles chicotes. Fizeram até um teste, aquele chicote com ossos de ponta, e dando aquela chicotada no couro dos porcos. Hoje fizeram isto para ver como ficaria as costelas do ser humano. E a costela da carne do porco é mais forte. Abria toda a costela da carne de porco, da costela de porco. Imagina aquilo no ser humano. E ele fez isso com aqueles que eram chamados seguidores de Jesus de Nazaré, de Yahushua de Nazaré. Ele usou a sua pior maldade de Tácito e Suetônio, que ele usou a sua maior perversidade, a sua pior ira do filho da perdição sobre os cristãos, para cumprir aquilo que foi falado pelo Salvador Yahushua de Nazaré. Os irmãos estão entendendo que coisa maravilhosa é a Bíblia, lida com razão. Não só lida com emoções, não espiritualizando como o sistema faz, e muitos irmãos em graça também fazem. E ele faz tocha, ele pega, diz Tácito e Suetônio. Tácito e Suetônio eram historiadores da época, colonistas da época, fofoqueiros da época de então. Ele escreve a sua história falando sobre os imperadores de Roma. E ele cita Nero como o pior deles. Depois fala de Calígula. Ele faz tocha viva dos cristãos. Ele coloca os cristãos nos madeiros
e manda os soldados colocar fogo com eles vivos, amarrados. Mas eles não negam a fé, eles não negam Jesus de Nazaré, eles não negam, eles vão até o final, eles estão pegando fogo, mas estão acreditando que os seus espíritos estão voltando para Deus. E o Tácito Suetônio diz, meus irmãos, que ele faz a pior maldade, persegue os cristãos, mata, degola os cristãos, pendura os cristãos de cabeça para baixo no madeiro, coloca fogo vivo, e ele está fazendo a sua justiça com os cristãos, com os seguidores de Jesus de Nazaré. Mas eles não estão negando, eles estão indo até o final. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu guardei a fé, eu guardei minha fé, combati o bom combate e guardei a minha fé. A Bíblia não é uma história criada por Roma, a Bíblia é verdadeira. Por isso que a história diz que Pedro, o apóstolo Pedro, que mais tarde foi revelado o evangelho aos gentios também, ele foi morto nesse período de 64 a 68. Também o apóstolo Paulo foi morto do período de 64 a 68 pelo anticristo chamado por João e pelo filho da perdição chamado pelo próprio apóstolo Paulo. Desse ano 64 até o ano 68, a história diz que Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, no madeiro. E que o apóstolo Paulo foi levado para ser degolado, arrancado a cabeça. Quem fez isso foi no tempo da grande, no começo da grande tribulação, que aconteceu do ano 64 até o ano 68. Você está entendendo, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre? Então nós temos carnificina dos cristãos. E o apóstolo Paulo pensou que está vivo para ver a destruição de Jerusalém, porque ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, 2 Coríntios 15, que ele diz que eles iam ser transformados, e nós que estamos vivos seremos transformados. Mas ele não alcançou, ele não viu a destruição de Jerusalém. Ele foi morto antes por Nero, pelo anticristo, pelo filho da perdição, do ano 64 até o ano 68. Muitos dizem que ele foi morto no ano 66, 67. Ele mais o apóstolo Pedro. Foi nessa época do começo da tribulação que eles foram mortos, juntamente com muitos e muitos que não negaram Jesus de Nazaré. Então, a profecia foi cumprida, Fernando? Foi. A grande tribulação chegou, o começo da mesma. Se nós pegamos o ano 64 até o ano 70, faz as contas, como isso é bem interessante, bate coisa com coisa, encaixa direitinho. Olha só. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Olha só, nós temos... Olha que coisa interessante. Você está entendendo, meu amado? 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nós temos 6 anos. 7 anos. É o começo da tribulação. Então, meus queridos irmãos, o anticristo já veio, já morreu. Quem são os anticristos da Bíblia? Quem é o anticristo da Bíblia? Já morreram os anticristos e já morreu o anticristo.
Essa história de anticristo no século XXI é mentira. Não existe anticristo, existem seres humanos. Esse negócio de dizer que o anticristo vai sair do Estado Islâmico, do islamismo, é mentira. Esse negócio de dizer que o anticristo, ele vai entrar no templo e sentar lá e pedir adoração como Deus, é mentira, porque nem Jerusalém existe mais. Cadê Jerusalém física, irmãos? Cadê, irmãos evangélicos? Cadê Jerusalém física? Que ele vai sentar lá, esse anticristo suposto. Em real, o anticristo não existe. Cadê a grande tribulação que eles dizem que está chegando? O final dos tempos? Não, o final dos tempos já aconteceu para os judeus. A história que eu li agora, tudo já está cumprido, meus irmãos, tudo está feito. Então, Nero, ele em 68, depois de tudo isso, ele mata os senadores, viaja para conquistar suas conquistas de volta de novo, pela segunda vez na Grécia, porque lá estava o Alexandre o Grande, ele admirava muito Alexandre o Grande, e Roma se reúne, e Roma, sabendo dos assassinatos de Nero, as suas maldades, eles se reúnem, os senadores que ficaram vivos, e declara Nero, o imperador, o inimigo público de Roma de então. Declara o imperador Nero o inimigo público do Estado da Itália. E ele se reúne e diz, quando ele voltar, nós fazemos desaparecer ele do mapa. A sua história não tem mais como. Porque agora nós todos os romanos, estamos contra ele. Ele volta, ele sabe das conversas de Tácito e Suetônio sobre esse caso dele. Ele chama o seu soldado e diz, olha, enfia essa faca em mim. Aliás, enfia essa espada em mim. E ele pega a sua harpa, o seu instrumento de cordas, começa a cantar e dizendo, eu vou morrer como o imperador artista. E o soldado diz, eu não posso fazer isso. Ele pega a espada, enfia em sua garganta e se mata e cai morto no palácio. Este foi o final do filho da perdição, do anticristo da Bíblia, o verdadeiro anticristo. E quando Roma sabe dessa notícia, porque o filho da perdição é isso, era isso, meus irmãos, era isto, não é isto, era isto, passado. Então, essa história mostra para nós a veracidade das Escrituras, das cartas do apóstolo Paulo, das cartas de Pedro, dos 4 livros chamados históricos. Então, isso é muito interessante para nós aprender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. E que quando eles sabem dessa notícia, que Nero estava morto, eles se alegram e diz, vamos acabar com a história desse imperador, porque ele foi perverso com nós, foi perverso. Até os romanos tiveram dó dos cristãos, diz Tácito e Suetônio, por ver eles sendo massacrados, mortos daquela forma cruel, perversa. Os romanos não concordaram. E eles se alegraram e falaram, vamos fazer um memorial. E foi chamado Memoriarte. Memoriarte. Vamos destruir o palácio que ele criou.
que ele criou no seu reino. Vamos destruir, vamos acabar com a história desse homem. Não queremos que esse homem suje a história do Império Romano. E eles destruíram as suas estátuas, quebraram, mas não conseguiram destruir todas, porque a história ficou aí para nós estar contando até hoje. E diz os cientistas, falando assim, os historiadores atuais do século XXI, da Itália de hoje, Roma de hoje, disse que depois de muito tempo eles ouviam, tinham medo até do espírito de Nero, morto, porque ninguém sabia se ele estava morto mesmo, e foi passado de geração a geração. Eles tinham medo, foi colocado a memory art, e que ouviam que Nero estava passeando com seu espírito dentro de Roma, e isso foi contado e é contado até nos dias de hoje. Este foi o imperador romano germânico Nero, que nasceu no ano 37, assumiu o reinado na morte de Cláudio, o seu padrasto, e assumiu no ano 54 e morreu no ano 68, se matou. Este foi o anticristo da Bíblia. E quero terminar esse vídeo dizendo a vocês, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, que não há mais perseguição aos seguidores de Yahushua, porque a perseguição verdadeira foi no começo da grande tribulação, no ano 64. Não há mais perseguição aos seguidores de Yahushua, porque Jesus não está aqui mais como carne. E não existe perseguição aos seguidores de Yahushua, à igreja. Isso é falácia, isso é mentira. Existe hoje, no século XXI, as perseguições religiosas. Não adianta falar que eu estou sendo perseguido, eu estou sendo atribulado por causa de Jesus. Mentira. Você está sendo atribulado por causa da sua carne. Você está sendo perseguido por causa do cristianismo, por causa do islamismo, por causa do judaísmo. Você não está sendo perseguido por causa de Jesus de Nazaré. Eu estou passando a prova, como é o sistema, né? Eu estou sendo provado por Deus. Olha a tribulação, olha o desemprego, olha o coronavírus, olha a tribulação, é o final dos tempos. A igreja está sendo perseguida. É os últimos dias da igreja de Jesus aqui na terra. E o Macron é o anticristo. Mentira. A Bíblia já falou a nós, a história já falou a nós quem foi o anticristo e os anticristos. Os anticristos foi aqueles que estavam fisicamente lá dentro de Jerusalém, falsos profetas, e a própria Jerusalém física se colocava contra Cristo, porque era Jerusalém que estava lá, que matava os profetas, derramava sangue dos profetas. Foi a Jerusalém que estava lá, que disse: o sangue desse homem caia sobre nós. Termine esse vídeo, meus irmãos, falando a vocês que não existe outro anticristo a não ser o imperador que morreu no ano 68, chamado Nero, Cláudio Nero. Provando a vocês aqui no canal, na Bíblia. Vocês podem pesquisar no Google, na história, na Wikipédia, e confirmar que é irrefutável refutar isto que o canal Yahushua está apresentando a vocês. Agora eu vou vir com a última parte, mostrando a vocês que aquilo que os teólogos de hoje atual ensinam, que o chifre de Daniel é o anticristo que vai vir, um chifre pequeno, o chifre que sai no meio dos 4 chifres, que eles dizem que é o anticristo. Eu vou mostrar a vocês que não é o anticristo e nunca foi. Vou mostrar que Gog e Magog não tem nada a ver com o ser das trevas. Vou mostrar na visão do carneiro e do bode
que aquela profecia já foi cumprida e que não tem nada a ver com a destruição no ano 70 que aconteceu pela dinastia Flaviana, outra dinastia, não a Claudiana de Nero, porque Nero foi o último imperador da dinastia Claudiana, mas começou uma nova dinastia Flaviana para fazer justiça a Jerusalém. Eu sou Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre. Tô indo. Um abraço a todos.